Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. É muito interessante quando Jesus procura explicar para as pessoas do seu tempo, da sua época e de todas as épocas, realidades de um outro plano, de um outro mundo, digamos assim, em termos que nós possamos compreender, não é? Realidades celestiais, cósmicas, etc., em termos que nós possamos ter um mínimo de compreensão. Ele se dedicou no seu ministério, boa parte do seu ministério foi fazendo esse esforço de comunicação, não é? E quando ele fala então de reino de Deus, ele procura então usar imagens que são típicas, próprias das pessoas da sua época, do seu ambiente. E aqui, principalmente no início do Evangelho de Marcos, ele utiliza imagens da vida rural, porque a Galileia, onde ele começou seu ministério, era basicamente uma região rural. Não havia na Galileia grandes cidades. Talvez a única grande cidade, digamos assim, que a gente poderia situar ali no ambiente onde Jesus desenvolveu seu ministério era Jerusalém mesmo. Talvez Tiro, Sidom, ali na região da Fenícia, cidades tradicionais, mercantis, grandes entrepostos comerciais, mas não havia grandes cidades assim em abundância naquela região. Então, boa parte das falas de Jesus Cristo dizem respeito à vida no campo. E é assim então que ele expõe a ideia de reino de Deus para a população que o acompanhava, que o assistia, que queria ouvir os seus ensinamentos. E a primeira, então, imagem que aparece aqui é a de um homem que lança a semente na terra. Ele usou várias imagens, inclusive aqui o evangelista Marcos reúne, nesse capítulo 4, várias parábolas, várias historinhas que Jesus conta para explicar reino de Deus. São as chamadas parábolas do reino. Estão concentradas aqui no capítulo 4. Não quer dizer que ele no mesmo dia contou as 4. Quer dizer que ele, em várias ocasiões, ele recorreu a essas imagens e Marcos, na sua memória, provavelmente alimentada pelos relatos do apóstolo Pedro, né? Há uma teoria que diz que o Evangelho de Marcos tem suas fontes, entre suas fontes, os relatos do apóstolo Pedro, não é? Então, ele se lembrou dessa aqui, que o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme, acorda, de noite e de dia a semente germina, cresce sem que ele saiba como. A princípio, lendo assim, à primeira vista, dá a impressão, então, que o reino de Deus se constrói com passividade. Que a gente vai dormir e acordar e não vai fazer nada, e o reino de Deus vai crescer, assim, espontaneamente, como uma força da natureza. Mas existe uma atitude fundamental aqui, antes que a gente possa falar de reino de Deus. Existe uma pessoa que semeia. Existe uma pessoa que percorre uma área, um terreno, não é? Prepara esse terreno e faz então a semeadura. Vemos aqui nessa imagem, né? Uma imagem bem tradicional, bem antiga,
né? Aquela pessoa que sai andando pelo campo, espalhando a semente manualmente, não é? Hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia, as grandes culturas que a gente tem pelo país utilizam maquinário, né, especial para... Inclusive lá no sul do Maranhão, lá onde estão plantando soja, lá também, né? Tudo mecanizado. Tudo mecanizado. E tem outra coisa, semente hoje tem grife, tem marca. Em Londrina, né, onde eu estou fazendo meu mestrado, lá na Faculdade Sul-Americana, a faculdade fica do lado de um bairro muito parecido aqui com Águas Claras, aqui em Brasília. Prédios enormes, de alto padrão, maioria, lojas sofisticadas, é um bairro de elite dentro da cidade de Londrina que se chama Gleba Palhano. Lembra muito o Sudoeste ou mais até Águas Claras, né? Porque tem muito comércio. E um belo dia eu estava andando até de ônibus lá, voltando para a casa da nossa irmã Josi, que nos acolheu lá. O ônibus parou e eu notei atrás do ponto de ônibus digamos assim, um terreno vago, assim, aparentemente um terreno baldio, um mato assim se estendendo, terreno bem extenso. Eu olhei para aquele mato, não, mas esse mato está muito redondinho, né? Está muito uniforme. Quando eu fui ver, não era mato não, gente, era soja. O dono daquele terreno, que provavelmente um dia vai vendê-lo para construção de alguma outra torre lá naquele bairro, em vez de deixar o mato crescer lá, ou ter o trabalho de ficar toda hora lá capinando, aquela coisa toda, o que ele fez? Provavelmente fazendeiro, né? Plantou soja no meio da cidade de Londrina. Tem lá então um terreno lá produzindo soja. E com as plaquinhas, aquelas plaquinhas de fornecedores, né, de semente, número, uma letra lá, com um monte de número, aquele código, aquele negócio, né? Então é assim hoje que está funcionando, né, a semeadura das culturas aí pelo Brasil afora, até dentro da cidade. E a semente tem um nome, a semente tem lá a sua marca. Nós somos semeadores de uma semente que tem também a sua marca. Nós somos semeadores do reino de Deus. Não é qualquer semente. Não é qualquer semente. É uma semente feita para crescer e para frutificar para a vida eterna. Aquela semente ali, ela vai valer por uma safra. Depois você vai ter que comprar outras sementes para colocar no lugar daquelas ali. Certo? E é assim que gira o mercado de sementes, né, dessas culturas aqui no Brasil. A semente do reino de Deus é uma semente que permanece. É uma semente que permanece. Mas tem que semear. Tem que semear. Então nós somos responsáveis por essa semeadura. E semear a semente do reino de Deus é falar de Jesus e do seu evangelho. Falar da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Às vezes a gente, ou muitas vezes, a gente não vai ver o resultado imediato, da mesma forma que aqueles que semearam as suas culturas lá, também não é uma coisa imediata. Existe um ciclo que Jesus até descreve aqui, né, com detalhes, e mostra-se conhecedor desse ciclo, né? A terra por si mesmo frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a época da colheita.
A igreja primitiva, ela tinha uma expectativa muito grande de que, logo que tivesse alguns acontecimentos, então a volta de Jesus se daria imediatamente. Um desses acontecimentos, principalmente, foi a destruição de Jerusalém pelo exército romano. Não é? Havia profecias, havia anúncios de que isso ia acontecer. Jesus mesmo antecipa situações no Sermão do Monte das Oliveiras, né, o chamado Sermão Profético. Então, lá pelo ano 70, 71, 72, depois desse acontecimento terrível da história do povo de Israel, então havia uma expectativa de que, olha, não falta mais nada, Jesus está voltando. E aí o reino de Deus vai se implantar definitivamente. Mas o fato é que isso não aconteceu, e nós, enquanto igreja, vivemos, então, permanentemente esse ciclo do amadurecimento do reino de Deus, até chegar o dia da colheita, que a gente não sabe exatamente quando que é. Algumas pessoas arriscam uma previsão aqui, outra ali, vai ser no ano tal, vai acontecer isso, aquilo, aí mistura a Bíblia com Nostradamus e fazem uma aritmética lá, umas contas para dizer não vai ser no ano tal, quando tiver uma guerra, tal. O pessoal está sempre querendo adivinhar quando que Jesus vai voltar. Não temos elementos na palavra de Deus para determinar isso, mas a própria parábola aqui nos mostra que existe um processo de amadurecimento e que um dia a colheita vai acontecer. A outra figura que Marcos relata, no seu evangelho, é a de um grão de mostarda. Mais cedo nós estávamos falando de açafrão, açafrão, cúrcuma, planta cujo tempero o sabor do tempero é dado por uma sementinha pequena. A mostarda é a mesma coisa. Mostarda é um grão pequeno, mas quando você junta aquele monte de grãozinhos, então ali você vai ter um efeito, um sabor característico da mostarda. Às vezes esses grãos são amassados, forma-se uma pasta, quer dizer, há várias modalidades de mostarda. Mas o fato é que a origem está nesse grão. E também é a origem de uma planta até alta. E aqui ele fala então que o grão de mostarda semeado é a menor de todas as sementes, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Uma hortaliça é uma planta pequena, mas a planta da mostarda, conhecida do Oriente Médio, é uma planta alta. Tão alta que alguns pássaros menores conseguem fazer ninho nessas plantas. Eu não sei se vocês conhecem a orquídea bambu, dá uma florzinha roxa, muito bonita. Na outra casa que eu morei, eu tinha muitas orquídeas bambu. E várias vezes eu vi lá no alto da orquídea, ela vai até no alto assim, várias vezes eu vi no alto ninhozinhos pequenos formados da orquídea, lá entre as folhas da orquídea, que não é uma árvore, é um tipo bambu, como diz o nome. No meio das folhas lá, os passarinhos acharam um lugar seguro para fazer ninho. E da mesma forma acontece aqui então com a planta da mostarda. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar na sua sombra, a partir de uma semente muito pequena. Nós gostamos de sementes grandes,
Eu digo isso usando uma figura. Nós gostamos de grandes campanhas, grandes estratégias publicitárias, grandes intervenções na mídia, não é? Nós gostamos de mega igrejas com impérios de comunicação para semear, digamos assim, uma mensagem de forma massificada, de forma impactante na sociedade. É nessa semente que nós muitas vezes acreditamos. Mas a semente do reino de Deus não precisa ser grande. Ela pode ser pequena, ela pode ser nas nossas relações de família, de vizinhança, com os colegas de trabalho, não é? Com as pessoas mais próximas, porque as sementes pequenas também crescem, também se desenvolvem, também frutificam. Nós não precisamos de um grande maquinário para semear no nosso terreno. A semeadura manual mesmo funciona. E muitas vezes é a essa que nós temos acesso. Amém, se nós tivermos, né? Meios de alcançar mais pessoas, de trazer uma mensagem mais impactante. Mas o fato é que a ação de Deus não depende do tamanho, do porte da semeadura. Ela depende da nossa iniciativa de semear. E aí então acontece o desenvolvimento e a frutificação. Então, existem outras figuras que a gente poderia até usar, né? Talvez no meio urbano. Eu acho muito interessante. Eu nunca tive assim atração por trabalhar no comércio, mas eu acho muito interessante aquelas pessoas, por exemplo, que tem lá um pequeno comércio, uma lojinha de ferragem, né? Um armarinho, um fiteiro. Você sabe o que é fiteiro, né? Lá, senhora. Fiteiro, lá de Pernambuco. Você tem lá em Recife. É como se fosse uma banquinha de jornal, assim, um quiosquezinho, que vende coisas, pequenas coisas, miudezas, né? Inclusive coisas de corte e costura. Chama fiteiro, é uma coisa típica lá do Nordeste. Esses pequenos comércios assim, você não vê gente lá se aglomerando, né? Igual num supermercado, igual num shopping, igual numa... Né? Você não vê muito movimento, você não vê tanta coisa assim, mas eles estão lá sempre, né? E tem sempre um freguês, uma freguesa lá, um cliente que aparece lá para comprar uma coisinha e vai pingando aquele negócio todo dia, né? É aquele trabalho assim que abre de manhã, vai até a noite, fecha, tal. Tem dia que tem muito movimento, tem dia que não tem. E aquela pessoa está ali, atrás do balcão, o tempo todo, esperando se vir um comprador, vir uma pessoa para então manter a sua receita, ter a sua receita, manter o seu comércio, né? Um trabalho pequeno, um trabalho de paciência, de persistência, né? Não pode largar o negócio lá fechado, abrir só uma vez por semana. Aí pronto, aí que as pessoas não vão aparecer mesmo. Elas têm que ter certeza de que aquela portinha vai estar aberta, aquele estabelecimento tem um horário certo de abrir e fechar, porque na hora que precisar vai lembrar, não, eu vou lá. O chaveiro está aberto? Tá. Vou lá fazer uma cópia de chave. Uma vez na vida você faz cópia de chave. Mas na hora que você precisa ele está lá, então você vai. Não é? Para o dono do negócio, não é? São coisas pequenas que vão pingando, mas que no fim das contas, no fim do mês, no fim de um ano, você tem ali na receita, você tem o sucesso desses pequenos empreendimentos, não é? O reino de Deus também é assim.
O reino de Deus está muito mais para uma empresa de pequeno porte do que para uma grande corporação. Pelo menos é o que a gente infere a partir das imagens que o próprio Senhor Jesus utiliza para descrever o que é o reino de Deus. Então, vamos ter persistência, vamos ter paciência, vamos ter fidelidade, vamos ter disciplina, vamos ter aquelas coisas necessárias para o semeador, para o comerciante, para aquele que aguarda o momento certo da colheita, porque esse virá com certeza. Então é essa a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Amém?